João, Evangelho de São João, capítulo de número 16, verso de número 1. Tá legal? Capítulo de número 16, verso de número 1, que diz assim, ó: Tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Verso 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Amém? Vamos orar, querido e amado Deus, em nome de Jesus. Eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela desça revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que ouçamos, os nossos olhos para que vejamos, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que possamos entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Aumenta, Senhor, através da Tua Palavra, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Este texto trata sobre uma mensagem enviada por Jesus Cristo. O apóstolo João escrevia enquanto Jesus falava, e Jesus traz aqui algo extraordinário. Jesus nos ensina as funções do Espírito Santo. Jesus nos promete que ele virá, e Jesus também nos diz que ele não só virá, como permanecerá conosco até o final dos séculos. E que o Senhor Jesus, permanecendo conosco através do Espírito Santo de Deus, nos ensinará tudo aquilo que nós precisamos aprender. Nos dirá tudo aquilo, irmão, que o Senhor Deus disse para ele, isso ele nos dirá. E nós seremos então ensinados do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. E aí Jesus, eu vou iniciar aqui no verso de número 5, tá? Vamos iniciar no verso de número 5, que diz assim: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? O Senhor Jesus dizendo, agora eu vou para junto do meu Pai, eu vou voltar para o céu. A gente está aqui já quase no final da obra vicária de Jesus Cristo, né? A gente já está perto aqui da sua
da sua crucificação. E Jesus vem alertando os seus discípulos que era necessário e era preciso que ele fosse crucificado, que ele morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Era preciso que isso acontecesse, para que o Senhor Jesus pudesse vencer a morte com a vida, para que Jesus pudesse derrotar Satanás, sendo pregado na cruz e sendo expiado, passando então a cumprir-se na sua vida o ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício feito na cruz do Calvário, para que o meu e o seu pecado fossem então perdoados e não mais esquecidos ou encobertos. Né? Perdão, não é esquecidos, a palavra correta é encoberto. Né? Agora passariam a ser esquecidos, né? Deixados para trás. Então, Jesus, ele conversando com as pessoas, conversando numa mensagem que ele estava pregando, ele continua no verso 6, ele diz assim, ó, antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Quando Jesus disse que era preciso que um morresse, né? Na verdade, foi o sacerdote que disse isso, que um morresse para que todos vivessem, né? Ele não sabia que estava falando isso de maneira profética. O último sacerdote, né? Que houve antes de Jesus. Então, a gente encontra ele falando que o coração das pessoas se encheria de tristeza. Se encheria de tristeza, que todos iriam chorar. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus teria que morrer, e uma morte de cruz. E todos os que estavam com Jesus teriam que passar por isso. Irmãos, irmãs, escuta uma coisa que eu vou dizer. Existem situações ruins pelas quais eu e você teremos que passar. Jesus não nos poupará. Porém, estará conosco em todas as situações. Porém, estará conosco em todas as situações, em todas as circunstâncias, o Senhor estará conosco através do seu Espírito Santo. Ele disse, eu estarei convosco por todos os séculos, ou até o final dos tempos. Eu não vos deixarei só. Então, Jesus, por sua palavra e promessa, ele está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus. Por mais que nos sintamos sozinhos, não estamos. Por mais que achemos que acabou, não acabou. Nós falamos à tarde sobre Pedro preso. No dia em que ele iria ser sacrificado, o anjo veio de madrugada e tirou ele da cadeia. Pedro talvez até tenha pensado que estava sozinho, mas não estava. Então, o anjo do Senhor ou o Espírito Santo são pessoas diferentes, o anjo e o Espírito Santo, e quando eu falo de anjo, o singular está errado, eu preciso falar no plural, os anjos, porque eles são milhares de milhares e milhões. A Bíblia fala isso. Né? Talvez desça um apenas para tratar, para falar, para livrar, para limpar, para curar, para salvar, porque muitas vezes não é necessário mais que um, em função do poder que eles têm. Né? Mas eles são muitos. São muitos. Então, um ente santo, quando desce do céu, pode ser um anjo. Se o Senhor Jesus quiser, ele pode também. Já na Bíblia aqui tem várias passagens, eu já ensinei você que a palavra grega se chama teofania, quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, mas é o próprio Senhor Jesus, eu já ensinei isso para você também. E agora nós temos então a presença do Espírito Santo que se manifesta falando conosco, nos ensinando, nos exortando, nos consolando. Né? Então a gente continua discorrendo o texto, né? E diz assim no capítulo, no verso 7 diz assim, ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós.
Então era preciso, oi Célia, Deus te abençoe, que Jesus subisse para que o Espírito Santo pudesse descer. Desceu da onde, pastor? Do céu. Do céu. O Espírito Santo desceu do céu para estar com você e comigo. E Ele está conosco. Quando cremos no Senhor Jesus, quando nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele tem até uma oração na Igreja Católica, né, do Credo, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele padeceu nas mãos de Pôncio Pilatos, que Ele desceu à sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Esse é um credo nosso, é o que nós cremos. Amém? E quando ele ascendeu, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que ele pôs os seus pés sobre uma nuvem e foi elevado, e está lá no céu, diz a palavra de Deus, sentado à direita de Deus no seu trono glorioso. Né? Isaías, no capítulo de número 8, fala, ele tem uma visão, ele é levantado, ele é levado ao céu. E lá ele vê toda a glória do Senhor Jesus Cristo sentado num trono maravilhoso, cheio de pedras preciosas no chão, nas paredes, e que a vestimenta de Jesus Cristo enchia todo o trono com a sua grande glória. Ele é visto por Isaías no capítulo de número 8, e ele relata isso com grandiosidade, com uma coisa, né, de uma maneira extraordinária, muito legal ver Isaías falando sobre Jesus Cristo sentado no seu trono lá no céu. Então, Jesus lá no céu e o Espírito Santo está com a igreja aqui na terra. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo ele habita no coração humano, que o Senhor ele não habita em templos feitos de pedra pelas mãos humanas. Mas o que é habitar? É morar. Senhor, mas pastor, Jesus então não mora na igreja? Não, claro que não. Nem você mora na igreja. Né? Não é assim? Tem algumas pessoas que, para justificar a ausência da igreja, dizem assim: não, mas a Bíblia diz que Jesus não está na igreja, que Jesus não mora na igreja. Essa interpretação é errada. Né? Jesus não mora na igreja. Jesus visita a igreja. Por isso existe a palavra levita, que ela significa, a palavra levita, ela significa aquele que faz com que o Senhor desça na congregação, ou que a sua presença venha sobre a igreja. Quem é esse cara? O levita. Então, quando ele está orando, quando ele está cantando, adorando a Deus, e ele é um levita, né? E ele tem a unção do louvor, e ele canta, ele adora. Então, o Espírito de Deus é que está ali na congregação. Através da oração, da santidade. Às vezes desce um anjo de Deus, não é só o Espírito Santo. Entendeu? Às vezes desce um anjo de Deus. Eu vejo, normalmente o anjo desce na igreja. Então o Espírito Santo, ele tem algumas funções. Né? A Bíblia diz aqui no verso de número 8, ó, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que o Espírito Santo faz? Qual é a função? Existem outras? Claro, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas Jesus disse que ele viria principalmente para convencer o mundo do pecado, para mostrar a justiça de Deus e para trazer o juízo. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Então, às vezes você está na igreja, você está orando, né? E o Espírito Santo diz em Romanos, no capítulo de número 8, diz que quando nós não sabemos orar, quem nos ensina, põe as palavras certas na nossa mente para a gente orar, é o Espírito Santo de Deus. Então ele nos ensina a orar como convém, diz a palavra de Deus. Né? Tudo que o pastor está falando para você está escrito na Bíblia, literalmente, tá? Ele nos ensina, então, a orar. Então, e à medida que a gente vai orando, se Deus quer mandar uma mensagem, ele pode falar pelo Espírito Santo, ou ele pode mandar um anjo descer do céu, como, pastor, isso tem base bíblica? Claro que tem. Claro que tem.
Jesus disse no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, ele disse que quando creres, verás a glória de Deus e os anjos do céu subindo e descendo, servindo ao Senhor. Você crê, você vai ver os anjos. Né? Em Daniel, no capítulo de número 10, a Bíblia diz que o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, descia e dava a ele mensagens vindas direto do céu. Então o anjo de Deus também desce, né? Mas é óbvio que isso acontece segundo a fé. Se você não tem fé, você nunca vai ver. Você não tem fé, você nunca vai ouvir a voz do anjo. Mas eles são entes santos do céu, tanto o Espírito Santo quanto os anjos do Senhor. A Bíblia diz que os menores no céu são os anjos, os menores. Ainda assim, eles são maiores que nós diante de Deus. E a Bíblia é isso. Entendeu? Então, os anjos de Deus, eles descem, os anjos de Deus, eles falam, os anjos de Deus, eles nos livram. Os anjos de Deus desceram e tiraram Pedro. Veja, não foi o Espírito Santo. O anjo é um Espírito Santo, porque eles são espíritos, mas não é o Espírito Santo. Entendeu? Então, o anjo desceu e livrou a Pedro da prisão. O anjo desceu e livrou a Paulo da prisão. O anjo desceu e falou com Paulo no barco antes dele afundar. Então a Bíblia está repleta de passagens onde o anjo de Deus desceu, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, ele não precisa descer do céu para vir falar conosco. O Espírito Santo habita em nós, é o que a Bíblia diz. Agora, quando Deus está com pressa, é uma interpretação o que eu estou falando, não está escrito isso na Bíblia. Tá? Então ele quer mandar um recado, ele fala para o anjo, desce lá e fala para o pastor, isso, o anjo desce aqui e traz o recado. Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém? Então a gente observa o texto, né, e vê que o Espírito Santo ele faz coisas, os anjos fazem outras coisas. É legal a gente interpretar isso, né? É legal a gente conseguir interpretar a Bíblia e entender essas coisas que a maioria das pessoas não explica, porque também não sabe, né? Como é que alguém vai te ensinar uma coisa que ele não sabe? Não é? Eu fiz aqui um descritivozinho aqui que eu quero falar para você. Quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele nos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é o Espírito Santo vai mostrar como o pecado. Qual é o maior pecado que existe? A descrença prova a gravidade do pecado. Né? O que eu estou falando está escrito aqui, ó. Do pecado porque não creem em mim. Então, qual é o maior pecado que você pode cometer contra Jesus? É não crer nele. É não dar valor ao sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por você e você fala, e daí que se dane. Que se dane que Jesus fez isso, eu não acredito nele. Esse é o maior pecado que você pode cometer. Entendeu? O maior pecado que você pode cometer. Principalmente quando ele é consciente. Sacou? Principalmente quando é inconsciente, o cara não conhece Jesus, não conhece a Bíblia, e ele fala uma bobagem dessa, Deus às vezes nem leva em consideração, por causa da sua ignorância. Agora, quando a pessoa sabe, mas eu estava com raiva. Quando você sabe, né, você não pode, isso é uma coisa que não pode acontecer. Entendeu? Então, através do pecado, a descrença prova a gravidade do pecado. 2. A justiça. E aí está escrito aqui, né? O 9 é do pecado porque não crê em mim. O 10, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. A obra triunfante de Cristo prova a disponibilidade da justiça. O que é a justiça, irmão? Deus é justo. E o que você fez, isso será levado em consideração, assim como aquilo que você também não fez. Isso é justiça. Deus é justo. Deus é justo.
Você creu, foi batizado, você se importou, você amou sempre a Deus, você sempre se esforçou para fazer o melhor que você pôde, né? Então isso vai ser imputado para você como justiça. Então a justiça de Deus se manifesta, né, através da obra triunfante que Cristo mostrou na cruz. Tá legal? O 3 é o juízo, tá? Aí o juízo tá no 11, diz assim, ó, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, porque o diabo vai para o inferno e vai queimar no inferno e já era. Isso é juízo. Justiça, juízo. Quando você é levado à justiça, você pode sofrer o juízo, ou não. Ok? São coisas diferentes. Então, o juízo. A derrota de Satanás prova a certeza majestosa do juízo. Então, Satanás derrotado já sofreu o juízo. Por quê, pastor? Porque ele foi lançado do céu. Ele já pulou, já era. Entendeu? Satanás já era. Então Satanás não tem família, Satanás ele tem uma série de coisas, então ele quer fazer o quê? Ele quer destruir a tua família, ele quer destruir o teu trabalho, ele quer destruir a tua igreja, ele quer destruir a tua fé, ele quer acabar com você para que você seja um desgraçado como ele é. Pastor, o que significa a palavra desgraçado? Aquele que perdeu ou que não tem a graça de Deus, é um desgraçado, ele perdeu, ele tinha, mas não tem mais. Esse é o diabo. Entendeu? Então ele quer que você também seja desgraçado, que você também perca a graça de Deus. Pastor, mas o que é que a graça faz comigo? Nós somos salvos pela graça. Então se você perder a graça, você perdeu a salvação. Entendeu? Se você perder a graça de Deus, você perdeu sua salvação. Então a graça nos traz a salvação. Pela graça somos salvos, pela fé em Cristo somos salvos. Então são uma série de coisas que significam a salvação. Né? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu para que o nosso pecado fosse perdoado e esquecido. E para nos dar então no fato de ele ressuscitar, então a Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar com ele. Então quando você abre mão da tua vida, desce as águas batismais, você então morre com Jesus. Quando Jesus voltar, você volta com Jesus. É isso, simples assim, irmão. Não tem dificuldade nenhuma. Pastor, mas eu não sou dizimista, eu vou ser salvo? Sim, porque o dízimo não salva você. Pastor, eu não sou batizado, mas você vai poder se batizar. Assim que acabar a pandemia, o pastor vai estar viajando em vários estados, cidades, né? E nós vamos estar fazendo batismo e você vai poder se batizar. E vai ser alcançado pela palavra de Deus e vai se cumprir na tua vida a promessa de Deus. Quem salva você é a tua fé em Jesus Cristo. É isso que vai te salvar. Se você não crê, você já está condenado. Se você crê, você pode e será certamente salvo. Mas você não pode desistir da tua fé. Você não pode largar Jesus no meio do caminho. Você não pode ser um crente raimundão. Tem algum crente raimundão aí? Tem crente raimundo? O pastor, o que é um crente raimundo? É um crente que tem um pé na igreja e o outro no mundo. É um crente raimundão. Pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. De noite ele vem aqui, assiste o culto da igreja virtual, adora Deus, dá glória a Deus, chora quando o pastor está falando, mas esse sábado não tem culto, ele vai lá pro baile, né, e cachaça, e festa, e né, e dorme com uma, e dorme com a outra, e esse é um crente raimundão. Esse aí vai ser difícil ir pro céu. Né? Então você não pode ser um crente raimundo. Não pode. E vou dizer uma coisa para você, irmão. No meio dessas igrejas tá cheio desses caras. Cheio. E quando falo desses caras, são homens e mulheres. Você sabe disso muito bem. Cheio, irmão. Jovens. Que tem as igrejas raimundona aí, né? Tem umas igrejas raimundão aí.
As igrejas pretas que é Raimundão, aí os irmãos podem fumar maconha, cachaça, sexo com as namoradas, não dá nada, irmão, porque Jesus já te salvou, você já tá salvo, você não perde salvação, tá cheio dessas igrejas aí, principalmente as calvinistas. Esses caras vão pro inferno. Não, Neivinha, o dízimo é roubo no Velho Testamento. No Novo, a Bíblia não diz que o dízimo é um roubo, tá? E nós não vivemos no Velho Testamento, a gente vive no Novo. Tá legal? Então, quando a gente fala de dízimo, a gente tem que falar Novo Testamento, tá bom? E em Mateus 23, Jesus disse que você deveria devolver o teu dízimo. Ele não disse que você é obrigado. Tá legal? Então, isso no Novo Testamento não existe, tá? Eu preciso ensinar você direito para você aprender a verdade, para você não ser enganado, tá bom? Teu dízimo é um ato de amor para com Deus, com a sua igreja, para que ela tenha condições de pregar o evangelho nessa última hora. É isso que serve o dízimo, para sustentar a igreja, para que na igreja tenha mantimento, para que a igreja possa sustentar os irmãos. Hoje o pastor mandou uma oferta para um irmão lá no Maranhão, né? É um pastor de uma outra igreja, mas ele nos segue aqui, que o pastor conhece, passando uma necessidade grande, mandou mensagem para mim: pastor, nós estamos aqui numa prova, estamos com 3 luzes atrasadas, a gente não tem nada para comer na geladeira, será que você pode me ajudar? Posso, irmão, manda o número da conta. O pastor mandou uma oferta lá para ele de R$600 para abençoar a vida dele, para ele poder ir no mercado, pagar a luz, fazer o que der para fazer lá dentro das nossas possibilidades. Então, por que a igreja faz isso? Porque a igreja tem dinheiro, porque vocês devolvem o dízimo na igreja, e a igreja então aqui tem mantimento para ajudar os irmãos que estão precisando. Entendeu? É isso. Essa é a função do dízimo. Agora, se você não devolve o seu dízimo, como é que o pastor vai comer como? Vai beber como? Como é que vai estudar, comprar uma Bíblia nova para ensinar você? Não tem como. Jejuar, orar, fazer campanha de oração, né? Tá aqui te ensinando, conduzindo as ovelhas, passando necessidade. Consegue? Não. Tendo que trabalhar? Não. A maioria dos pastores, as pessoas reclamam, falam: mas o meu pastor não é tão estudado. Irmão, tem pastor que não tem tempo de estudar, porque ele trabalha o dia inteiro. Que os irmãos não devolvem o dízimo na igreja, daí o pastor não tem dinheiro. E ele não consegue estudar, não consegue parar, não consegue descansar. Entendeu? É difícil, né? Mas é óbvio que quem tem que devolver o dízimo é quem trabalha, quem tem o seu provento. Quem não tem, não precisa. Entendeu? Por isso você não é obrigado a devolver o teu dízimo. Não é obrigado, você tem que fazer por amor, por dedicação à obra, à igreja. E você faz com amor e Deus então retribui, Deus age na tua vida financeira. A Bíblia diz que o presbítero que trabalha com afinco merece receber salário dobrado, irmão. E tem gente que fala assim: nossa, eu acho que o pastor ganha muito dinheiro, eu acho que o pastor anda com um carrão. Irmão, se eu estivesse trabalhando na minha profissão no mundo, eu estaria ganhando muito dinheiro. Um excelente profissional, trabalhador, estudei bastante a minha área de serviço, mas eu abandonei tudo aquilo lá e vim trabalhar na obra de Deus. Então, se entrar dinheiro na igreja, o pastor come. Se não entrar, como é que vai fazer? Né? Então, a gente precisa ter isso. Entendeu? Você precisa, né, ter esta fé. Mas o dízimo é um ato de fé, não é: eu não devolvo o dízimo, eu sou ladrão. Isso é Velho Testamento, e o Velho Testamento foi anulado. Nós vivemos novo, numa época de amor, de esperança, em que a gente deseja fazer o melhor para Deus. Tá bom? Beleza? Vamos para frente? Então vamos lá. Inclusive o Espírito Santo faz isso. Muita gente conversa com o pastor e fala: pastor, o Espírito Santo tem me incomodado aqui porque eu preciso voltar a devolver o meu dízimo, eu quero fazer, por favor, como é que eu faço? Muita gente fala assim para mim: o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me deu um sonho, o Espírito Santo me incomodou para fazer isso. Muita gente. Sim, irmã, a palavra dízimo vem de dízima, que significa 10. Tá? Dízimo, dízima, 10. Então o dízimo é 10%, não é 9 e não é 11, é 10. Qualquer valor menos que isso, aí você vai dar uma oferta alçada para a igreja, aí é outra conversa, tá? Mas o dízimo é 10% daquilo que você recebe.
tá bom? É aquilo que você recebe. Muita gente não tem fé para devolver o dízimo, mas eu não consigo, continua orando aí. Quando Jesus colocar no teu coração, você faz. Se não colocar, você não faz e tá tudo bem. Pelo menos aqui na nossa igreja, você não é obrigado a ser dizimista, né? Para você participar da congregação e ser membro, tá bom? Você faz se você quiser, se você não quiser, você não faz. Isso é um problema seu e de Deus, não é meu, graças a Deus, tá bom? Vamos continuar então? Então o Espírito Santo vem para nos ensinar, não é? Sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. A gente continua então no verso de número 12, diz assim, ó: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Esse aqui é uma coisa que eu quero abrir um parênteses para te falar algumas coisas. Primeiro, você não precisa, sendo um novo convertido, ficar estudando o livro de Apocalipse. Eu não estou dizendo que não é para você ler, não ler. Não, se quiser ler, lê, mas você não vai entender nada. E isso pode pirar a tua cabeça. Tá cheio de gente piradinha aí na internet, falando do livro de Apocalipse. Eu olho, às vezes, eu dou até risada. Para não chorar, eu dou risada das coisas que eu escuto. Entendeu? Hoje eu escutei uma que uma irmã falou pra mim, que eu nem lembro mais, eu ia te contar, mas eu nem me lembro mais, que eu morri de dar risada. Que um pastor falou que eu falei, irmã, eu nunca tinha escutado essa aí, pra mim é nova. Né? Os caras inventam cada coisa, irmão. Eles querem descobrir o ovo de Colombo na Bíblia. Ah, mas o grande dragão é a Igreja Católica. Você não sabe, irmão. Como é que você está falando? Ah, mas está escrito, a meretriz é os Estados Unidos. Para, irmão. Quem é que te falou isso? Para com isso, irmão. Não viaja na maionese, está viajando na maionese. Ah, o anticristo é o Papa. O anticristo é o Macron. O anticristo é o... Cara, para com isso. Você não sabe, a Bíblia não diz o nome do cara. Para de ficar enchendo o saco com essas coisas, irmão. Entendeu? Fica enchendo o saco com esses troços, irmão. Para com isso. Ah, mas é que eu gosto de estudar, irmão. Você não sabe nem o nome de Jesus ainda. E você quer saber do livro de Apocalipse? Entendeu? Eu tenho falado para vocês, aprende os 4 evangelhos, irmão. Se você aprender Mateus, Marcos, Lucas e João e praticar isso aqui, você não precisa se preocupar com o livro de Apocalipse. Porque com certeza você vai morar no céu. Você aprender os evangelhos e colocar eles em prática na tua vida, praticá-los. Porque Jesus, ele é muito claro, não se iluda, irmão. Ele diz, o meu irmão, minha irmã e aqueles que andam, que são filhos do meu pai, são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então não adianta você querer ser um estudioso se você não pratica bosta nenhuma. O que adianta? O que adianta, irmão? Eu te pergunto. Por que adianta você conhecer o livro de Apocalipse se você não pratica o Evangelho de João? O que adianta você conhecer o Velho Testamento se você não pratica o Evangelho de Mateus? O que adianta? Tem terminologias no livro de Apocalipse, irmão, que até hoje ninguém sabe o que significa, se você quer saber. E eu estou falando das grandes rodas de teologia. Não estou falando de estudantezinho, não. Eu estou falando de gente que tem doutorado, que tem mestrado, irmão, em escatologia. E os caras não sabem, porque não tem base para procurar. Eu queria que você entendesse isso. Não tem um livro que você vai procurar para dizer o que está escrito lá. Não tem. É um livro, Apocalipse significa revelação. E isso só é revelado pelo Espírito Santo. E muita gente que estuda o livro do Apocalipse, nem o Espírito Santo tem. Sabia? Nem o Espírito Santo não tem. Daí fica chamando Jesus de Genésio, atribuindo a entidades aí governamentais e eclesiásticas e religiosas coisas que a Bíblia não atribui, por pura imbecilidade. Desculpa eu usar esses adjetivos assim, mas tem muita gente imbecil aí, irmão, falando muita bobagem. Entendeu? Então, para com isso. Quer ler o livro do Apocalipse? Leia. Se você quer ler, mas você não vai entender nada. Ah, pastor, eu tenho alguns irmãos que falam assim, pastor, eu queria que o senhor explicasse para mim o que está escrito lá no capítulo tal, verso tal do livro de Apocalipse, quando está falando isso, porque eu escutei um pastor do YouTube falou isso, outro pastor falou aquilo, será que o senhor pode me explicar? Eu falo, não, irmão, não posso, porque eu também não sei.
Como é que eu vou te ensinar uma coisa que eu não sei? Ah, mas você não leu? Li. Uhum. Claro que eu li, irmão. Dei aula desse troço em muitos anos. Mas eu não sei e ninguém sabe o que está escrito aí. Como é que eu vou te explicar uma coisa que eu não sei? Não tá dizendo, não tem um comparativo, não tem... Aí mas eu li ali no rodapé da Bíblia, o cara que... Meu irmão, o cara tá chutando igual eu tô chutando também. Não tem comparativo para falar. Revelação é uma interpretação individual, irmão. Entendeu? Os caras que interpretam o livro de Apocalipse, a gente chama eles de chutador. Os caras são chutometricamente errados. É tudo no chute, irmão. O cara acha, ele sonha, ele viajou. Isso aqui quer dizer. Mas é pura semântica, irmão. É só interpretação de palavra. E ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe. É tudo achismo. Mas o professor ali, doutor, minha irmã, mas não é doutor na Bíblia? Para, irmão, com isso. Doutor na Bíblia é o Espírito Santo só. Pastor, que livro você recomenda para eu ler? A Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Não fica lendo o livro, senão você vai pro inferno. Não fica lendo o livro. Que aí você vai na fiusa desses caras aqui, tem um monte de gente se desviando do evangelho porque fica lendo o livro. Quando você lê a Bíblia, você se converte a Jesus. Quando você começa a ler livro, você vira calvinista. Entendeu? Como é que uma pessoa se torna calvinista? Lendo o livro. Como é que uma pessoa se torna cristã? Lendo a Bíblia. Entendeu? É o babado? É tão simples, né? Entendeu? Aí daqui a pouco você está falando de predestinação, que você é um predestinado, e que se você se desviar não tem problema, que Jesus vai lá te buscar no dia vindouro, porque você foi predestinado aí pro céu, né? Que a gente não precisa evangelizar ninguém, nem comprar a Bíblia, porque quem vai pro céu tá predestinado, quem não vai, não tá, então o cara vai pro inferno, não adianta evangelizar ninguém, que isso aí é tudo papo furado, mas tá escrito lá em Romanos, não, tá escrito. Ô irmão, não viaja, né? Não viaja, irmão. Sacou? Então o Espírito Santo é quem nos ensina essas coisas. Então não fica procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Sacou? Não fica procurando essas coisas. Vai no simples. Jesus é simples, a Bíblia é simples, é feijão com arroz, irmão, é simplinho. Ovinho, gema mole, tá louco de bom, irmão. Come essa comidinha aí e dá glória a Deus. Entendeu? Como a irmã Carmelita tá falando. E o purgatório? O purgatório não existe, irmão. Purgatório é um lugar inventado por um livro apócrifo, que é um livro de história, que foi inserido na Bíblia católica, ok? Que quando foi traduzida a Septuaginta, pastor, o que é a Septuaginta? É a Bíblia escrita no grego, no hebraico, no aramaico e no grego. Essa é a Septuaginta, é a original. Aí um cara lá atrás, perto de 1400, 1500, eu não lembro direito qual que é a idade do cara, entendeu? Veio e traduziu a Bíblia para o latim. Certo? Daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu não consigo lembrar direito, mas se eu pensar como é que é o nome dele, é São, eu não lembro agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu esqueço, daqui a pouco eu lembro. Ele traduziu a Bíblia para o latim. Esse cara, que era um padre, ele traduziu a Bíblia para... Não, Rafael, Lutero é reformista, é o outro cara aí. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu falo para vocês, daqui a pouco vem a minha memória assim, vem. Eu tô igual o computador português, é brincadeira, hein, não é pra você ficar bravo, igual o computador português, eu não tenho memória, tem uma vaga lembrança. Quando ele traduziu, não é Agostinho, daqui a pouco eu lembro o nome dele, espera um pouquinho, ele tem um nome bem característico, forte assim, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ai Jesus, como é que é o nome do cara? Daqui a pouco eu lembro aí, tá o nome, não é, Jerônimo, irmã Carmelita, se não é você na minha vida, São Jerônimo é o nome do cara. Tá? O cara escreveu a Vulgata, ele traduziu do grego, do hebraico, do aramaico a Bíblia e fez ela no latim, tá? São Jerônimo é o nome do cara, ok? Jerônimo é com J, não é com G, tá? É Jerônimo, São Jerônimo, ok? Então este cara, quando ele traduziu para a Vulgata, existiam livros
Apócrifos. O que é um livro apócrifo, pastor? É um livro de história que não tem comprovação e autenticidade da escrita, de quem fez. Vou dar um exemplo para você. Tem um livro apócrifo na Bíblia Católica que se chama Judite, livro de Judite. Você vai dizer assim para mim, pastor, quem que é essa tal de Judite? Eu vou dizer para você, é a irmã do apóstolo Paulo. Irmã do apóstolo Paulo. Ela escreveu um evangelho também. É uma história sem comprovação histórica, não tem dados, fatos, nomes, situações que ocorreram que tem paralelo em outros livros, como é a Bíblia. Não tem, não rola, irmão. Tem muita bobagem ali. Então, no canon são 66 livros. Entendeu? 66 livros, certo? Jerônimo, quando fez essa tradução lá atrás para o latim, tá? Lá atrás para o latim, ele pegou 7, eu não lembro se são 7 ou 8 livros, e eles estavam no final da Bíblia. Depois que terminava o Apocalipse, esses livros vinham no final dela, dizendo assim, estes livros são livros apócrifos que podem ajudar no estudo da história. Canon é a Bíblia, tá? Canon são 66 livros que estão na Bíblia, são os livros sagrados da Bíblia, 66, esse é o canon, ok? É assim que se fala, tá legal? Então, a Bíblia Católica, então, agregou esses livros, a Igreja Antiga agregou esses livros para criar coisas que não existiam na doutrina cristã, como, por exemplo, o purgatório. Então, por que foi criado o purgatório? Escuta uma coisa que eu vou te falar. Foi criado o purgatório para os caras poderem vender vela. Isso é história que eu estou contando para você. Eu não estou aqui descendo pau na Igreja Católica. Eu estou te contando a história. Tá? Então, o que é o purgatório? Quem ia para o purgatório? As crianças que não eram batizadas e morriam. Mas como a elas não podia ser atribuído nenhum pecado, né? Como não podia ser atribuído nenhum pecado porque elas eram crianças e, portanto, santas, então eles diziam que em função das pessoas não terem batizado as crianças, ok? Escute esse aqui que eu vou te contar a história. Você vai aprender, Pastor Sam também é cultura. Esse livro chama-se A História da Igreja. Esse é legal, você pode ler. Ele está disponível aí na Sociedade Bíblica Brasileira. A História da Igreja. Você vai aprender isso lá. Tá? Então, as crianças que não eram batizadas, e para batizar as crianças cobravam um troco já naquele tempo, para obrigar as pessoas a batizar as crianças. Mas a gente sabe que Jesus batizou-se com 30 anos, né? Batismo de criança não existe na Bíblia, ok? Porque você tem que ter consciência se você quer ou não. Beleza? Ótimo. Vamos continuar então. Então eles criaram o purgatório, dizendo que estas crianças que não se batizassem iriam para o purgatório. Então o que é que tinha que fazer? O cara tinha que vir na igreja, comprar uma vela benzida, abençoada, orada, porque se você acha que foi o Edir Macedo que começou a vender essas coisas, você está muito enganado, né? Isso é mais antigo que andar para frente, certo? E aí os caras vendiam uma vela para essa família, tá? Vendiam uma vela para essa família, ungida, abençoada, como você quiser, cruzada, né? O que você quiser, lavada com água benta, tá? E os caras acendiam essa vela dentro do templo da igreja, ok? Naquele lugar que você vê que tem um lugar de queimar vela lá, né? Acendia essa vela. E daí aquela criança que estava lá no purgatório, porque o purgatório não era nem o céu nem o inferno, era um lugar intermediário. Porque como ela não tinha pecado, ela não podia ir para o céu. Como ela não tinha sido batizada, como ela não tinha pecado, ela não podia ir para o inferno. Como ela não tinha sido batizada, ela não podia ir para o céu. Então ela estava no meio a meio, então ela ia para o purgatório. E aí lá no purgatório ela ficava perdida, porque era um lugar escuro, não tinha luz. Então o que os caras faziam? O cara acendia uma vela para essa criança,
E a criança via a luz lá do purgatório e vinha para a luz. E vinha para a luz. E então na luz ela encontrava Jesus. Mas Jesus diz assim, ó: eu sou a luz do mundo. E quem está em mim não andará em trevas. Então esse negócio de vela é papo furado. Mas os caras criaram. É, limbo, purgatório, é a mesma porcaria, tá? É a mesma coisa. A diferença é que é para pessoas diferentes. Purgatório para adulto, limbo para criança ou vice-versa. Eu não lembro disso porque faz muitos anos que eu estudei, eu não lembro direito. Mas é a mesma coisa. A diferença é que um é para criança, outro é para adulto, mas é a mesma porcaria. Então daí acendia a velinha que você tinha que comprar e custava uma grana, porque ela era de sebo de carneiro. Certo? Ela era de sebo de carneiro e o seu pavio era feito com fio que provavelmente devia ter pedaços de ouro, porque era caríssimo. E daí quando acendia aquela velinha que você comprava e pagava um quinhão ali pros caras, que era o mesmo preço do batismo da criança. Então o cara tomava teu dinheiro de qualquer jeito. Isso estava contido nos livros apócrifos. Entendeu? Assim como missa de sétimo dia, por exemplo. A missa de sétimo dia é uma loucura teológica, né? Porque a Bíblia diz que quando você morre, você dorme. Jesus diz assim, trabalhe enquanto é dia. Porque quando vier a noite, ninguém mais trabalha. Então Jesus diz que quando você morreu e você dormiu, acabou, já era. Não tem mais batismo, não tem mais salvação, não tem nada. Se você adquiriu na vida, beleza. Se não adquiriu, você tá ferrado. Então não existe missa de sétimo dia, missa pós-mortem, isso não existe na Bíblia. Isso é uma maneira de arrecadar grana e continua sendo. Porque para você fazer a missa de sétimo dia, lá o padre cobra para você e não é barato. Né? Então você acha que o Edir Macedo é um ladrão, né? Você que vai frequenta aí o catolicismo e você chama o Edir Macedo de ladrão. Então primeiro você olha no seu rabo, depois eu acho que o Edir Macedo é um ladrão, eu acho. Mas não é só ele. Entendeu? Então essa era a função dos livros apócrifos, embasar os caras para roubar. Entendeu? Então, à medida que essa Bíblia católica foi difundida, esses livros foram sendo agregados dentro da Bíblia e hoje eles estão lá. Entendeu? E hoje eles estão lá. Mas quando Jerônimo escreveu, certo? Ele foi muito claro. Ele disse, estes livros, se você chama Vulgata original, você vai ver que está escrito no final, eles, estes livros são apócrifos e servem para você conhecer a história do tempo em que ele foi escrito. Só isso. Entendeu? É só isso. Só isso. Ok? Entendeu? O livro de Enoque, Vanderlei, não é o Enoque que você está pensando. Tá? Hoje você encontra aí, eu já falei sobre isso, né? Esse cara que escreveu um livro, ele é um livro histórico. Tá? Histórico. Mas não é o Enoque do qual a Bíblia se refere. Tá legal? Não é. É outro Enoque, tá? Porque esse Enoque que escreveu o livro é mais moderno aqui. Ele é contemporâneo de Jesus. Você pode até ler ele pela parte histórica, mas não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Eu não leio porque, né? Eu fico com raiva que eu vejo umas coisas ali. Não... Então, a editora, quando lançou o livro, fez de propósito confundir a cabeça das pessoas para as pessoas pensarem que era o Enoque lá do Velho Testamento, de 5.000 anos antes de Jesus e 4.000 anos antes de inventarem a escrita, mas tem o livro do cara. É só você pensar um pouquinho, irmão. O cara é pré-dilúvio, irmão. Como é que o cara ia escrever um livro? Pelo amor de Jesus, né? É só você pensar um pouquinho. Você não pode ser enganado desse jeito assim. Tá? Então é outro Enoque. O livro de Enoque. O cara é o Enoque? É, só que é outro. Entendeu? Jerônimo foi muito claro. Os caras fizeram na maldade e enfiaram ali pra tirar uns troços e... Sacou? A verdade é essa aí. Nua e crua, como eu sempre falo aqui pra vocês e ensino sempre. Então, a gente continua. E Jesus diz no verso 13 diz assim, ó: mas quando vier aquele Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Quem faz isso? O Espírito Santo. Quem nos ensina? O Espírito Santo. Quem ensina o pastor? O Espírito Santo. Quem capacita o pastor? O Espírito Santo. Amém? É assim que tem que funcionar. Então, quando você está falando da parte do Espírito Santo, você fala a verdade. Só a verdade. Você não mente, você não inventa, não aumenta, não diminui, não corre, não vai. A verdade. Duela a quem duela. É a verdade. Ok? 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo anuncia aquilo que é de Jesus, a palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus. E o verso 16 diz assim: um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis quando eu vou para o Pai. Então Jesus deixou para nós, né? Jesus deixou para nós a promessa de que nós voltaremos a vê-lo. Você crê nisso? Amém? Eita, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. A palavra Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Então, quando o Senhor voltar, certamente nós o veremos novamente. Se você crê nisso, diga amém. Amém? Meus queridos e amados irmãos, amanhã às 14 a gente está aqui. Você que está no YouTube, não deixa de curtir aí, tá? A nossa live, tá bom? Temos aí quase 1.500 pessoas e não deixe de curtir aí, né? Pessoal do Facebook também não deixe de compartilhar a nossa live de ensino. Tá bem legal, tenho certeza que vai aí agregar conhecimento em muita gente vai aprender, né, com as nossas lives de ensino. Quando é uma live de revelação, a gente revela. Quando é profética, a gente profetiza. Quando é ensino, a gente ensina. Quando é oração, a gente ora. Quando é louvor, a gente canta. Nós fazemos aqui o que o Espírito Santo mandar, tá bom? O que ele colocar aqui, nós mandamos bala, porque nós não temos preguiça, né? Nós queremos mesmo estar fazendo e obedecendo aquilo que Deus nos coloca para fazer. Tá legal, gente? Então vamos orar? Fecha os teus olhinhos aí. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, papai, por mais um dia na tua presença. Eu te agradeço, querido Espírito Santo, pela oportunidade que nos deu de pregarmos o teu evangelho e ensinarmos aquilo que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, eu peço que o Senhor abençoe toda a nossa igreja, os amigos, seguidores, os visitantes, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, abençoa, Senhor, esta água que os teus filhos estão colocando diante de ti e quando eles a utilizarem, bebendo ou lavando, sejam alcançados pelo milagre, segundo a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. E só quem crê diz comigo, amém. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até amanhã às 14 horas a gente está aqui para mais um momento com Deus, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, Deus abençoe vocês, tchau.